Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a disciplina de matemática, aula número 89. Lembrando sempre, caderno, lápis e borracha para vocês fazerem as anotações durante a nossa aula e deixarem o caderno de vocês sempre organizado com o nosso conteúdo, ok? Hoje, então, nós vamos continuar trabalhando então sobre pesquisa, sobre gráficos, tabelas, lembram que a gente está conversando desde as nossas aulas anteriores e hoje então nós vamos ver sobre gráficos horizontais e verticais. Os objetivos da nossa aula: compreender o conceito de gráficos horizontais e gráficos verticais, construir gráficos horizontais e verticais e identificar informações em diferentes tipos de gráficos. Então, vamos ver o que cada um deles significa e também fazer a construção. Então, gráficos horizontais e verticais. Observe as duas imagens do próximo slide e responda o que é igual e o que é diferente entre elas. Então, observando essas duas imagens aqui, o que você consegue observar de igual e o que você consegue observar de diferente entre elas? Observe aí com atenção. Então, se nós formos ver, elas têm as mesmas cores: vermelho, verde, o amarelo, azul claro, azul marinho, o marrom e o rosa. Todas têm as mesmas cores, ok? Elas têm as mesmas formas? Sim, mas algumas são maiores, outras são menores, né? Algumas são iguais, mas algumas têm algumas diferenças, sim. Se nós olharmos rapidamente, nós poderíamos até dizer que elas são iguais, mas estão em posições diferentes, certo? Mas se a gente observar com bastante atenção, talvez a gente tenha outro tipo de informação. Nas imagens anteriores, então, nós podemos identificar formas e cores diferentes e algumas iguais. Também foi possível observar que as imagens estavam em posições diferentes, não é verdade? Mas isso não mudou a nossa compreensão sobre elas. Nós conseguimos poder identificar quais eram as formas em cada uma das imagens, quais eram as cores em cada uma delas, quais eram as semelhanças e quais eram as diferenças também. Então, a posição delas não nos impediu de interpretar as imagens. Agora, vamos observar esse grupo de animais aqui. E vamos organizar uma tabela com as informações sobre a classificação de cada um deles. Agora a gente vai ter que lembrar um pouquinho lá das nossas aulas de ciências sobre as classificações dos animais, ok? Então, nós temos lá o mamífero. Quais são os mamíferos lá daquela imagem? Então, nós temos o ser humano, a vaca, o cavalo, a girafa e o coelho. Quantos são? 5. Peixe. Então, quais são os, né, da espécie da classificação dos peixes? Então, nós tínhamos um peixe e um golfinho, nós tínhamos 2. Réptil, nós tínhamos apenas o jacaré, então a quantidade é 1. Anfíbio, nós tínhamos apenas o sapo, então a quantidade também é 1. E na ave, nós tínhamos a galinha, o pato e o galo, então nós temos 3. Como é o nome dessa forma de organização que nós temos aqui? Vocês lembram da nossa aula anterior? Então, aqui nós temos uma tabela. Então, na primeira coluna nós temos a classificação dos animais: mamífero, peixe, réptil, anfíbio, ave. Aqui na coluna do meio nós temos os animais, então os animais que são mamífero, os animais que são dos peixes, os animais répteis, os animais anfíbios e os animais que são aves, ok? E aqui na terceira e última coluna nós temos as quantidades. Quantos mamíferos nós temos? Quantos peixes? Quantos répteis? Quantos anfíbios? Quantas aves? Então, essa forma de organização aqui é uma tabela, ok? Nós conseguimos tirar informações dela? Claro que sim. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, qual era o tipo de animal que tinham 2?
Vocês veem aqui nas quantidades 2, peixe e golfinho, que são da classificação dos peixes. Se eu perguntar para vocês quantos mamíferos tinham, vocês podem vir aqui, tinham 5. Se eu perguntar quais eram as aves daquele grupo de animais, vocês vêm aqui nas aves e vão saber quais eram os animais. Então, vocês têm várias informações nessa tabela aqui. Agora, nós vamos então organizar aquela tabela em um gráfico vertical. Vertical sempre, vamos dizer então, em pé. Esse é o vertical, ok? E aí, então, nós temos as quantidades de animais. Para cada linha, cada quadradinho, que equivale a um animal. E aí, nós temos aqui mamíferos, peixes, répteis, aves e anfíbios, ok? Mamíferos, nós conseguimos observar, apenas observando, não vamos contar, ok? Observando, a gente consegue identificar quais são qual grupo de animais com a maior quantidade, certo? Que é, então, aqui que nós temos 5, que são os mamíferos, ok? Nós podemos, observando apenas o gráfico, saber qual é a classificação dos animais que tem menos animais? Sabemos também. Nós temos, inclusive, 2 que com a mesma quantidade de um único animal, que são os répteis e os anfíbios, ok? Posso saber quais são as outras quantidades das outras classificações? Posso também. Eu consigo ver que eu tenho 2 dos peixes e tenho 3 aves. Então, as informações que nós tínhamos lá na tabela, nós passamos então para o gráfico vertical. Qual a informação que nós tínhamos na tabela e que nós não temos aqui no gráfico? Vocês se lembram? Nós tínhamos uma informação lá da tabela e que nós não temos aqui, que é quais são os animais de cada classificação. Então, lá na tabela, né, nós tínhamos os animais, ok? E aqui nós temos apenas as classificações e as quantidades. No gráfico de barras, então, nós temos a mesma informação, as mesmas informações da tabela, mas agora em um gráfico horizontal. Então, quando nós temos as informações, para eu exemplificar aqui para vocês, desta forma, ok? Assim, vamos sinalizar, é o gráfico de colunas. Gráfico colunas e vertical, ok? Que ele está na posição de pé. O gráfico de barras, então, ele é o gráfico horizontal, ok? Então, de barras, ele é o gráfico horizontal, ok? Horizontal, vertical. E aqui, então, nesse gráfico horizontal, nós temos as mesmas informações no gráfico anterior. Mamíferos, peixes, répteis, aves e anfíbios. Agora, a quantidade nós temos representada em uma linha, ok? Não em uma coluna, certo? Mas nós temos 5 mamíferos, 2 peixes, 1 réptil, 3 aves e 1 anfíbio também. Então, eu posso representar as informações da tabela tanto no gráfico horizontal quanto no gráfico vertical, porque eu vou ter as mesmas informações. Porque mesmo o gráfico estando dessa forma, a gente consegue visualmente identificar qual é o animal, qual é a classe de animais com mais animais e qual é a classe de animal com menos, e assim como também podemos ver as quantidades de todas as classes de animais lá da nossa pesquisa. Então, o gráfico vertical, ok? Ele também é chamado de gráfico de colunas, certo? Então, vamos, né, dar também para ele mais um nome, um apelido, que é o gráfico de
pé. Então, se ele estiver de pé, vamos pensar na coluna da casa, né, da construção, que sempre vai ser em pé, certo? Então, o gráfico vertical, ele também pode ser chamado de gráfico de colunas. E o gráfico horizontal, que então é o gráfico deitado, né? Ele é chamado também de gráfico de barras, ok? Colunas, gráfico vertical, gráfico horizontal é o gráfico de barras. Então, na nossa aula de hoje, nós vimos sobre dois tipos de gráficos, ok? O gráfico de colunas e também o gráfico de barras, certo? Tanto um quanto o outro, eles conseguem representar os mesmos tipos de informações, ok? Não há, mas o gráfico de colunas é melhor que o de barra e assim por diante. Não, talvez você vá ter uma preferência por você achar mais fácil fazer de uma determinada da forma do que de outra, certo? Isso pode acontecer, mas as informações que eles vão representar vão ser as mesmas, ok? Tanto se eu fizer ele em gráfico de colunas, quanto se eu fizer ele em gráfico de barras, horizontal ou vertical. Então, no gráfico de colunas, a quantidade de elementos é representada verticalmente, ok? E no gráfico de barras, a quantidade de elementos é representada horizontalmente, certo? É importante vocês gravarem essa parte. Qual é a posição do gráfico de barras? Qual é a posição do gráfico de colunas? Para que vocês não se confundam, né? Às vezes a professora vai pedir uma atividade para vocês que vocês têm que representar em um determinado tipo de gráfico de barras, por exemplo. Vocês não podem se confundir e acabar fazendo a de colunas, certo? Então é importante vocês saberem a diferença, saber diferenciar gráfico de barras e gráfico de colunas, horizontal e vertical. Lembrando que eles podem ter, né, ser chamados dessas duas formas. O gráfico de colunas é o gráfico vertical e o gráfico de barras é o gráfico horizontal. Ok, pessoal? Muito bem. Então, né, ao longo das nossas 3 últimas aulas, a gente aprendeu a organizar as etapas de uma pesquisa, organizar uma tabela e passar por gráfico, e também a diferença dos gráficos que nós podemos encontrar. Gráfico de barras, gráfico de colunas. Os dois vão trazer para nós as mesmas informações. O que vai mudar entre eles são as posições. Como a gente viu lá naquele exemplo no início na aula, eles podem ter posições diferentes, mas nós vamos conseguir identificar os elementos, identificar as quantidades da mesma forma, ok? Se ficou alguma dúvida, assista a nossa aula novamente, veja nossos slides com bastante atenção, os exemplos com bastante atenção, para que não fique nenhuma dúvida na hora de realizar a nossa atividade, ok? E falando nela, não se esqueçam de realizar ela lá na plataforma com bastante atenção e bastante capricho, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!